Olá, olá, muito boa tarde. Ora bem, desde já sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, portanto, aula livre, aula aberta para todos os grupos, ok? Mas não se esqueçam, é a aula 14, certo? Da turma de março 25, ok? Portanto, possivelmente estarão aí alunos de outras turmas ou mais atrasadas ou até inclusive a da turma de abril, porque também colocamos o link de acesso à aula em direto, mas essa é a aula, por exemplo, nomeadamente para a turma de abril, é a aula número 14 deles, eles ainda vão na 4. Ok? Portanto, nós demos a hipótese na mesma quem está nas restantes turmas ou em formação ou mais atrasadas, obviamente a terem a hipótese de estarem aqui em direto também connosco e para irem já, obviamente, ambientando-se para aquilo que vai ser, ok? A aula 14, nomeadamente da turma de Abril. Ou então, foi uma aula 14 de alguma turma, de algum aluno que esteja aí de uma turma anterior. Portanto, é quinta-feira, é livre, publicamos também as aulas e estamos em direto também para as nossas redes sociais, por isso também pode estar aí muitas pessoas que normalmente estão como convidadas e simplesmente estão aí porque pronto, é dada esta hipótese e estão aí a assistir na mesma aula, ok? Mas só para toda a gente se situar, correto? Portanto, isto não tem nada a ver, por exemplo, nomeadamente para a turma de Abril, com a aula 4 que eles têm que fazer hoje, porque eles já têm lá a aula diretamente para eles fazerem. Ok? Portanto, nós estamos na turma de março, correto? Portanto, estamos na turma de março e é a aula 14 da turma de março. Estão quase a terminar, esta turma está quase a terminar a formação, só tem mais a próxima semana, segunda, terça e quinta, e vão terminar todas as aulas dessa turma. Portanto, isto já para vocês se situarem todos. Depois, como por exemplo a Ana Cristina está aqui a dizer que é da turma anterior, por exemplo. Portanto, é sempre uma mais-valia vocês muitas vezes assistirem novamente a algumas aulas, assim como para aqueles que ainda não chegaram a esta aula, certo? Poderem, obviamente, já começarem a ambientar-se, o que vai ser para a frente algumas aulas da sua formação. Portanto, volto a repetir que é para não haver aqui depois enganos e vocês não confundirem, certo? Porque eu vou dar as palavras-chave, obviamente, correspondentes à aula 14. Por isso, vocês têm que estar, obviamente, concentrados. Deixem-me só aqui, que isto apareceu aqui uma coisa. Portanto, normalmente toda a gente assiste e acaba por assistir. E no caso da turma de Abril, portanto, é uma aula muito avançada ainda para eles, mas obviamente são todos bem-vindos e por isso é que nós também abrimos para se começarem a ambientar, ok? Não se esqueçam, é de seguir as aulas direitinhas conforme estão a ser colocadas, quer a data que está na Drivebox, quer, obviamente, ser colocadas no grupo do WhatsApp para não confundirem, lá está mais uma vez a situação das palavras-chave. Ok? Certo? Pronto, muito bem. Deixem-me só dar aqui uma passagem a ver se está tudo ok a funcionar, porque pode estar aqui alguma anomalia, mas eu penso que sim, que está tudo aqui. Ok, muito bem. Agora, queria, desde já, não sei se. Quem é que está aí da turma de março? Dos que estão aqui diretamente connosco na sala, que tem muita gente a assistir através do YouTube. Já agora, quem está no YouTube, por favor, façam likes, metam, obviamente, gostos, façam os comentários. Ok, Ana Cristina, queres participar? Podes-me ajudar nesta aula? Posso contar com a tua ajuda para me ajudar nessa aula? Só para tornar mais interativo, posso ligar a tua câmara e o teu micro? Sem ser voluntário à força, ok? Só se quiseres realmente. Se tivesse essa possibilidade, era só para tornarmos uma aula um bocadinho diferente, digamos. Não fujas. Okay? É uma aula que até nem é muito exigente. Por isso, acaba por ser rápida, ok, digamos. E eu queria na mesma a colaboração aqui de alguém. Se não for da Ana Cristina, pode ser da Vitória, ou do Marcelo, ou da Mariana. Já agora. Ok, ninguém. Ana Cristina, não pode ser? Não dá? Não consegues? Para ti? Só mesmo para assistir, é isso?
Eu não vou fazer perguntas difíceis, como é óbvio. Ou tenho assim tanto cara de mal que vocês não gostam de participar. Então, isto não é uma avaliação. Eu não ia fazer uma avaliação. Olha, primeiro, ia perguntar como é que estava a correr. Se está a gostar, por exemplo, muito mais quando já estamos a chegar à parte final da formação. Correto? Não foi sempre comigo, certo? Mas foram também com os meus colegas. Como é que está a correr? Tem aulas em atraso? Está tudo ok? Está a ir razoavelmente? É só para pedir uma ajuda. Era só para pedir uma ajuda. Ficava sempre mais bonito, de certeza absoluta, a sua cara aí ao lado da minha do que eu sozinho. Pronto, já vi que a Ana Cristina está tímida. Ok. Pronto. Vamos então iniciar. Já temos ali o pessoal também nos lives à espera. Portanto, espero que entendam bem a aula. Okay? Situem-se. Se precisarem de alguma ajuda, e isso eu digo sempre, que estou online com vocês, se precisarem de alguma ajuda, não se esqueçam, existe o vosso gestor, existe o grupo do WhatsApp para vocês irem tirando dúvidas, não se percam, não se atrasem, ok? Principalmente turma de março, não se esqueçam, próxima semana é a última semana de aulas, depois só tem as avaliações internas, correto? E entretanto chegam ao prazo limite para terminarem a formação toda, não se esqueçam que depois tem que a terminar. Ok? Ora bem, vamos então iniciar. É o... Já posso ligar as tuas comunicações? Pronto, eu vou ligar. Ok. Era só para ser mais fácil a comunicação aqui um bocadinho e também contares um bocadinho do teu percurso. Exatamente. Ora, muito bem. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão a conseguir ouvir... Os restantes, estão a conseguir ouvir a Ana Cristina? Façam um like, por favor. Se está tudo ok. Exatamente. Olá, Ana, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão sempre todas escondidos, sempre com vergonha. Porque nós somos assim tão antipáticos. Não, mas é um bocadinho de vergonha. É um bocadinho de vergonha. É assim, também é normal porque basicamente as aulas têm sido num formato diferente, não é? E normalmente, de vez em quando, a gente faz estas brincadeiras, entre aspas, também até para tornar a aula um bocadinho diferente e também para vermos que existe esta funcionalidade e que vocês também podem, muitas vezes não se sentem à vontade, mas podem pôr as dúvidas cara a cara e falando, que a gente entende, ok? Então, se alguém mais quiser participar, esteja à vontade. Ana, como é que está a correr? Está a correr mais ou menos. Ainda não me sinto muito preparada. Ainda erro muito, mas também. Mas o tempo ainda é pouco. Mas está a levar isso tudo direitinho? Tudo certinho? Sim. Ótimo. Isso é muito, muito positivo. Eu vi que tinha aí uma ajuda qualquer. Tenho. Que é Tem a carta há 2 meses. Tem carta há 2 meses? Sim. Muito bem. Então correu tudo bem? Tudo à primeira. E que tal está a ser a experiência? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, a carta é para agora para utilizares, não é? Ela utiliza para ir para o trabalho. Pois, que remédio tem de ser. Ana, vai ficar aí online, pode cortar o som e eu às vezes se fizer alguma pergunta, eu não me complico. Às vezes é mais uma opinião e não tenho de ter vergonha nem tenho de ter medo do que lhe vou perguntar e da sua resposta, ok? Por isso é normal que possa não ser, se eu fizer uma pergunta direta, é normal porque estamos a dar hoje a matéria, correto? Portanto, não vai ser sempre perguntas diretas nem coisa desse género, está bem? É só para tornarmos aqui também um bocadinho diferente, digamos. Ok? E se calhar com as suas vivências, se calhar até tem testemunhos interessantes para que nos possa dar de alguma coisa que nós vamos falar aqui hoje. Ok? Tá? Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Pronto, pode cortar agora aí o micro, se faz favor, que assim é isso. Sempre que eu solicitar, muito obrigado. Ora bem, quem quiser também, obviamente, pode. Foi a Ana Cristina que se ofereceu, mas, obviamente, pode sempre alguém, obviamente, se querer, e eu abro também as comunicações. Portanto, se quiserem pôr dúvidas durante a aula sobre o que vamos falar, né, a partir do momento que a aula inicia, estão à vontade.
Ok? Certo? Ora bem, vamos então para os objetivos da aula. E, como eu disse, estamos na aula 14. Ok? A unidade 3 é a parte da mecânica, portanto, continuamos na parte da mecânica. A minha colega, na terça-feira, iniciou a mecânica, ok? E deu já aspectos muito importantes, desde o painel de instrumentos, as luzinhas que acendem, as dimensões do veículo, etc. E o final da aula anterior foi sobre os sistemas do veículo. Sistemas de lubrificação, sistema de refrigeração, sistema de escape, terminando a aula no sistema de suspensão, do qual pertence aquilo que nós vamos falar aqui diretamente no início desta aula, que é os pneus. Ou seja, nós vamos falar desde já na verificação da pressão e dos pisos dos pneus. Vamos falar, tentar simular, obviamente, teoricamente, uma mudança de uma roda em caso de emergência, o que é que vocês têm que fazer. Depois, terminando essa parte, vamos falar em avarias mais frequentes que acontecem e que podem ser, ou que normalmente são de fácil resolução, em que nós, como condutores, podemos fazer diretamente o carro não ter bateria e darmos cabos para pôr o carro a trabalhar, a situação de fundir uma lâmpada e nós conseguirmos substituir a lâmpada, o caso, obviamente, da mudança de uma roda em caso de emergência, não vamos estar sempre a chamar as outras pessoas, ok? Portanto, há coisas de fáceis de nós fazermos nós próprios, condutores, ou o normal utilizador do veículo, fácil fazer no veículo, que não precisamos de nos deslocarmos diretamente para uma oficina, ok? Depois, em termos de chapas de matrícula, vamos falar, até podemos já, obviamente, ficar já aqui falado, de regra geral, o veículo tem duas matrículas, duas chapas de matrícula, tem uma matrícula, certo? A matrícula é sempre a mesma, depois tem uma chapa de matrícula à frente e outra atrás, normalmente em relação aos automóveis. É claro que os motociclos, por exemplo, só têm uma chapa que é atrás, ok? Depois, inspeções obrigatórias, portanto vamos falar na deslocação que temos que fazer regularmente, vamos ver as validades dos veículos à inspeção, para que é que serve, onde é que temos que fazer a inspeção, para que é que servem as inspeções, que tipo de deficiências é que são anotadas, que tipo de sistemas de veículos é que são verificados, certo? Obviamente, e tudo para a proteção, para a nossa proteção e para nós conduzirmos em mais segurança, porque se o veículo, para nós conduzirmos em segurança, também é necessário que o nosso veículo esteja em bom estado e regularmente verificado, ok? Portanto, depois, a proteção ao ambiente, o que é que nós podemos fazer como condutores para protegermos o ambiente, que é um problema, e já falámos quando no primeiro módulo falámos na mobilidade sustentável, ok? E para finalizar a aula, vamos falar quer no transporte de passageiros e cargas, ok? Desde como é que se carrega e descarrega uma carga, como é que um peão ou um passageiro deve entrar ou sair do veículo e depois como é que a carga tem que estar acondicionada, como é que o veículo como é que o passageiro tem que ser transportado, se precisa de cadeirinha, se é só o cinto de segurança, se tem que ser transportado no banco da frente, se pode ir no banco de trás, coisas assim desse género, ok? Pronto, isto são então os objetivos da aula, certo? Que vamos agora, utilizando aqui o nosso PDF, que eu penso que vocês já estão aí a ver. Penso que sim. Ok, feedback, tá? Está tudo ok? Estão a ver? Conseguem ver, certo? Ok, exatamente. Muito bem. Vamos então iniciar pela verificação da pressão e piso dos pneus. Ok? Portanto, como nós já vimos na última aula, final mesmo da aula, os pneus fazem parte do sistema de suspensão do veículo e o normal utilizador do veículo deve regularmente verificar o estado dos pneus. E o que é, regra geral, tem que ser verificado? Duas coisas muito importantes. O seu relevo. Deixem-me só pôr aqui em letra grande. Ok? E eu queria escrever em letra grande. Escrevi. O seu relevo, certo? E depois também a pressão.
Regra geral. Depois, há outras coisas que nós temos que verificar. Se eles têm alguma ranhura, se eles têm alguma mama, que é mesmo chamada assim, alguma lomba lá no pneu, porque isso, obviamente, significa que o pneu não está em bom estado e tem que ser substituído. Em relação ao relevo, que eu escrevi ali mal, já estou aqui a trocar as letras. Exatamente, agora sim. Ok. Em relação ao relevo, tem a ver com aqueles rasgos que o pneu tem, certo? Eles chegam, aquilo vai desgastando e chega a uma altura que eles perdem esse relevo, ou seja, o relevo começa a ser, o pneu começa a ficar gasto. Normalmente a gente diz que olha, aquele pneu está careca. Já não pode, obviamente, chegar ao ficar careca, como é óbvio. Portanto, vai haver um relevo mínimo. Tem a ver então com aquelas ranhuras e a diferença de altura entre a parte superior do pneu e aqueles buraquinhos, aqueles rasgos que o pneu tem. A pressão tem a ver com o ar. Vocês têm que olhar para o pneu. Há no veículo um local específico onde normalmente tem um autocolante colado e que tem as diferentes pressões. Porquê? Porque a pressão, o pneu vai ter sempre um índice máximo e mínimo de pressão, portanto um intervalo. Vocês depois, dentro desse intervalo, vocês devem regular a pressão do pneu dentro desse intervalo, mais para o máximo ou até mais perto do mínimo, dependendo se é um veículo que normalmente anda mais carregado ou menos carregado. Portanto, dependendo se anda com muitos passageiros ou se anda com muita carga ou com menos carga, vocês regulam essa pressão, ok? Mais para próximo do máximo permitido ou mais próximo do mínimo permitido. Agora, quando eu falo em máximo, não é encherem o pneu demais, e quando eu falo em mínimo, não estou a dizer pôr o pneu vazio, não. Eles têm sempre um intervalo. É-vos dado sempre, quer num autocolante colocado, quer gravado no próprio pneu, lá vai ter a máxima, entre aspas, capacidade de ar desse pneu e o mínimo. Então, deve estar dentro desse intervalo. Portanto, isto tudo tem que ser verificado. Para além disso, vocês têm que ter sempre realmente também a noção, e são perguntas que saem muitas vezes em exame teórico, tem a ver com o que é que acontece se realmente o pneu não tiver a pressão indicada. Primeiro, termos sempre que verificar essa pressão regularmente, não é preciso todos os dias, mas regularmente fazermos, e tentar sempre verificar essa pressão, principalmente ainda com os pneus frios, que é para dar uma pressão mais exata. Portanto, quanto mais quente estiver o pneu, okay, maior é a probabilidade da pressão dada nas máquinas que nós verificamos ser incorreto. Portanto, devemos verificar a pressão dos pneus enquanto ele está frio. E termos então a noção, porque isto sim realmente sai muitas vezes, ok? Principalmente em testes, e depois, obviamente, quando vocês forem condutoras, certo? Como penso que deve ser filha da Ana Cristina, correto? Talvez? Sim? É namorada do meu filho. É como seja. Ok. Pronto, é como se fosse filha, pronto. Eu também já tenho qualquer coisa assim do género. Portanto, possivelmente ela já faz a verificação. Ensinar Já. a fazer a verificação, correto? Já. Muito bem. Pronto, já tenho aí uma ajudante para lhe explicar onde é que é o sítio certo, onde é que tem o autocolante e tudo. Ora bem, Mesmo. muito bem. Portanto, em relação a esta situação, e vai-vos ser perguntas sobre isto. O que é que acontece se o pneu tiver muita pressão? Ou se tiver pressão a mais do que o estabelecido? Simplesmente o que vocês têm que imaginar é como quando nós enchemos um balão e enchemos o balão demais. Ele começa a empinar, certo? E como está com pressão a mais, normalmente o que acontece é que se houver algum toque, algum raspar no passeio, algum toque, ou até mesmo às vezes num buraco, ou numa pedra que apanhamos, existe uma maior probabilidade de esse pneu rebentar, ok? Por estar sob pressão, ou seja, tem pressão a mais. Portanto, com pressão alta, com pressão a mais, leva rapidamente, ou pode levar mais rapidamente ao rebentamento do pneu, por estar sob pressão, e depois, muito importante, desgasta a parte central do pneu. É como se o pneu fizesse isto assim. Ou seja, só a parte do centro do pneu é que fica em contacto com o solo. O que é que acontece?
simplesmente vai desgastar a parte central do pneu e, obviamente, como só uma parte do pneu é que está no chão, certo? A aderência, o contacto com o pneu no solo é menor, a aderência do veículo ao chão vai ser, obviamente, menor, prejudicando, que é o mais importante, a nossa segurança. Portanto, em caso de uma travagem, correto? O carro mais facilmente, como adere menos, mais facilmente, ou seja, mais dificilmente vai parar. Vai demorar mais tempo a parar. O tempo de paragem e de travagem, obviamente, será superior. Quando a pressão é baixa, isto normalmente a gente olha para o pneu e diz, o pneu está vazio. Ele está todo no chão. Ok? Certo? E como está todo no chão e como tem menos pressão, ele vai, regra geral, até desgastar bordos laterais, partes laterais, mas também muitas vezes por ele todo. E é quando vocês, muitas vezes, já de certeza absoluta aconteceu, vocês veem bocados de pneu, às vezes espalhados na via. Isso é quando o pneu rebenta. E o pneu rebenta, regra geral, ele rebenta com muita pressão, rebenta por estar sobre pressão, ok? Com menos pressão, ele rebenta por aquecer. Portanto, como o pneu está todo no chão, ele aquece e começa-se a desfazer aos bocadinhos. Ou seja, o pneu rebenta por aquecimento. Sobreaquecimento. Sobre pressão, rebenta quando a pressão é alta. Sobreaquecimento. Ou seja, com pressão baixa, ele rebenta por estar quente. Por aquecer e acaba por arrebentar. Ok? Isto é muito importante. Correto? Depois, a tal situação do relevo. Muito importante, inclusive no exame de condução, normalmente no início do exame de condução, o examinador é obrigado a fazer 3 perguntas. E normalmente, uma das perguntas que mais examinadores fazem é qual é o relevo mínimo para os automóveis ligeiros, que é o que vocês, regra geral, estão a tirar a carta. Quem estiver ainda hoje, estive a dar aulas de moto e estive a explicar novamente. Atenção, vocês vão ao exame segunda-feira. Uma das perguntas que o examinador costuma fazer é qual é o relevo mínimo para o pneu de um motociclo. Portanto, depois, dependendo da categoria que estão a tirar, regra geral, é uma das perguntas que normalmente o examinador vos faz também no dia do vosso exame de condução. Assim como pode sair, obviamente, no exame de código. Portanto, o relevo mínimo, ou seja, é basicamente quando o pneu chega a estes milímetros, no caso dos automóveis ligeiros e todos aqueles que sejam com um peso bruto inferior aos 3.500 kg, portanto, ligeiros, certo? O relevo mínimo é 1,6 milímetros. Portanto, sempre que um pneu chegar, a diferença entre a parte superior do pneu e aquela tal fissura que os pneus têm, for no mínimo 1,6 milímetros, vocês têm de simplesmente trocar os pneus. Portanto, não pode, obviamente, chegar ao arame, não pode chegar a ficarem carecas. Isso é impossível, ok? No caso dos automóveis pesados, no caso dos motociclos, ou então os reboques com peso superior a 3.500 kg, o relevo mínimo já é de 1 milímetro. Portanto, 1,6 milímetros automóveis ligeiros, 1 milímetro pesados e motociclos. Ok? Muito bem. Parte seguinte, e para terminarmos em relação a esta situação dos pneumáticos. Troca de rodas em caso de emergência. Ou seja, basicamente e teoricamente, o que vou tentar fazer aqui é ajudar-vos, no caso tenham esta necessidade, e pode acontecer, embora hoje em dia a maior parte dos veículos nem pneu suplente tem. Portanto, há muitos veículos que agora nem pneu suplente têm. Tem um kit de furos, não é? Às vezes, que dá para a gente coisa que lá consegue redimir e consegue tapar, entre aspas, o furo, mas se for rebentamento e se for mesmo algo muito grave, simplesmente temos que chamar o reboque. Tendo pneu suplente, obviamente, ficamos aqui, obviamente, com uma noção de como temos que fazer. Sempre tendo
a noção principal que o mais importante é a nossa segurança e a segurança dos outros. Portanto, antes de passarmos para a parte da prática em si de trocar, de subirmos o veículo, de metermos o macaco, desapertar as porcas, ok? Tentarmos sempre imobilizar o veículo o mais seguro possível. Lá está, segurança dos outros e nossa segurança. Infelizmente já aconteceu a muita gente estar, ou em caso de acidente, ou em caso de mudança de roda, ser atropelada e simplesmente a morrerem. Portanto, isto infelizmente acontece. Portanto, tentem sempre se proteger, ok? E daí também a importância, para além de tentarmos imobilizar o veículo em segurança, sinalizar adequadamente, sinalizarmos a nós e sinalizar o veículo. Como é que nós nos sinalizamos? A situação do colete. E por isso é que passou a ser obrigatória a utilização do colete. Portanto, o veículo com as luzes de perigo ligadas, ok? Colocarmos o colete, irmos colocar o triângulo de pré-sinalização, que é algo que também vai ser falado na próxima aula. Portanto, só para ficarem já com uma ideia, e que também são perguntas que saem, e até inclusive posso-vos dizer que já houve um examinador que a meio do exame pediu ao aluno para sinalizar o veículo. E ele teve que contar os 30 metros. Porquê? Porque o triângulo tem que ser colocado 30 metros para trás do veículo, ok? Mas sendo visível a 100. Portanto, a condição principal é vocês, o triângulo tem que ser visível a 100, nunca colocado a menos de 30 metros do veículo, ou seja, do obstáculo. Muito importante. Bem visível, na horizontal, como é óbvio, certo? Que é em pé, direitinho, e por isso é que o triângulo, por exemplo, tem que ser bem guardado no vosso veículo para não danificar, não estar em contacto com o sol, porque aquilo é plástico que pode derreter, portanto tem que estar bem acondicionado para não partir, percebem? Portanto, isso são todos cuidados que devemos ter. Depois de sinalizarmos o veículo e estar tudo preparado, sim, vamos preparar as coisas. Vamos à mala e vamos tirar tudo o que seja necessário para a substituição da roda. Tirar a roda suplente, tirar a chapa, desapertar as porcas e tirar o macaquinho. Correto? Ainda com o carro. Está aqui. Ainda com o carro no chão, ok? Vamos primeiramente desapertar um bocadinho as porcas. É assim mesmo que se chama. Aliás, há uma pergunta de exame que é: para que lado é que se enrosca? Enrosca quer dizer apertar. Enrosca, ok? Ou desenrosca. Enroscar é apertar. Desenroscar é desapertar. Para que lado é que se aperta ou desapertam as porcas? Garrafa d'água, ou uma garrafa qualquer, abrimos a rolha, rodamos para a esquerda, fechamos a garrafa, rodamos para a direita. Portanto, desenrosca para a esquerda, as porcas desapertam para a esquerda e apertamos as porcas para a direita. Isto é pergunta de exame. Ok? Desenrosca para a esquerda, aperta para a direita. Ok? Portanto, ainda com o carro no chão, desapertamos um bocadinho cada porca. Ana, sempre que quiser intervir, pode intervir. Ok? Sem problema. Portanto, ainda com o carro no chão, desapertamos um bocadinho das porcas. Ok? E depois sim, colocamos o macaco, e aqui eu gosto sempre de chamar a atenção para uma coisa muito importante. Atenção que o carro tem que estar imobilizado numa superfície que não seja mole, porque senão vocês metem o macaco, começam a subir e o macaco começa a se enterrar. Portanto, lá se vai à vida, portanto não há nada feito. E, obviamente, tem que ser colocado direitinho, também para não tombar, sob o perigo depois, o carro no ar, sem roda, aquilo cair e o carro fica todo no chão e vocês nunca mais conseguem fazer nada. Ok? Portanto, tenham atenção. Assim como, porque já aconteceu a muito boa gente, mete o macaco num sítio que não é muito rígido no veículo e começa a amassar o próprio veículo. Às vezes metem numa beirinha que tem e simplesmente começam a subir e aquilo começa a dobrar. Portanto, há um sítio, normalmente há sítios específicos, mas tentem procurar, obviamente, um sítio que seja resistente, correto, para vocês começarem a subir o veículo. Ok? Começam a subir o veículo, correto? E subam. E ter atenção também aqui, porque também há falhas neste aspecto, que é, muitas vezes vocês sobem e, obviamente, o pneu, como está furado, sai.
O problema é se o pneu suplente é daqueles também igual ao pneu que vocês têm lá e está cheio, e vocês não conseguem colocar porque não subiram o veículo o suficiente. Às vezes, ou a maior parte das vezes, até aquele pneu mais pequenino, ok, já chega de certeza absoluta. Já tem altura suficiente para o pneu, para vocês colocarem o pneu. Outras vezes, não. Portanto, subam logo de maneira, ok, o pneu suplente é daqueles grandes, certo? Subam então o pneu a altura suficiente, o veículo a altura suficiente para não só terem espaço para retirar o pneu furado, mas para colocarem o pneu que vai substituir esse. Correto? Depois de estarem então em cima, desapertam o resto das porcas, retiram o pneu, metem o pneu suplente e enroscam. E normalmente eles aqui diz enroscam em cruz, ou seja, não apertem obviamente toda uma e depois vão a outra, não. Um bocadinho cada uma, certo? À vez, um bocadinho cada uma à vez. Normalmente eles dizem em cruz, portanto, em cima, cá em baixo, do outro lado, cá em baixo, ou seja, em cruz, fazerem em cruz, ok? E depois de já estar centrado, já estar simplesmente enroscado às porcas, depois de descerem, retiram o macaco e aí sim dão um aperto às porcas. Recolhem tudo, não se esqueçam do vosso triângulo, certo? Para ir, obviamente, não ficar lá e, em segurança, voltem ao veículo e iniciem a vossa marcha. Não esquecendo também que muitas vezes o pneu suplente, aliás, o pneu suplente é importante, que era algo que também já podia ter dito, para além dos pneus que estão a circular, o pneu suplente tem que estar em condições para que seja, nestas situações, que seja mesmo necessário vocês trocarem o pneu, ele esteja em condições para rolar como pneu principal. É claro que vocês depois têm que ir principalmente se for aqueles pneus pequeninos, têm um índice de velocidade, vocês já não podem, normalmente até é os 70 ou os 80 e não podem ultrapassar essa velocidade marcada lá no pneu, portanto vejam o pneu que vão também colocar, porque se ele tem um índice de velocidade e vocês não podem, obviamente, praticar velocidades superiores à que está lá no índice gravado no pneu, ok? A maior parte das pessoas, agora, alguns até nem têm, mas as que têm, normalmente até põem uma janta idêntica, até já tem, portanto, o pneu suplente tem uma janta idêntica para não ficar diferente, etc. Ok? Há muitos que não têm isso, assim. Ora bem, dúvidas? Ana, tudo ok? Já está preparada para mudar um pneu? Já. Vai telefonar aí ao filho. Não. Ok, ótimo, espero bem. A mim não, por favor, que eu tenho muito trabalho. Ok, já agora podem registar aí. Podem registar aí a primeira palavra-chave. Portanto, primeira palavra-chave, aula 14, turma de março 25, primeira palavra-chave número 90. Ok? Portanto, 90. Ok? Anotado tudo direitinho? Pronto. Portanto, aula 14, turma de março, primeira palavra-chave número 14. Desculpem, número 90. Já me estava aqui a atrofiar. Isto é quinta-feira, já está a chegar o fim de semana. É mais difícil. Ora bem, inspeções periódicas obrigatórias. Não confundir inspeção periódica obrigatória com revisão do veículo. Revisão é algo que vocês devem fazer, que é levar o veículo às revisões para verificar o seu estado. Não é obrigatório, mas devem-no fazer, principalmente e normalmente nos inícios. Estas revisões devem ser feitas na marca. É claro que depois vocês têm o amigo X ou o Y que confiam e que é mecânico e também levam lá o veículo e não vão à marca. Normalmente até fica, obviamente, a revisão um bocadinho mais barata, certo? Mas não se esqueçam, não é obrigatório, mas devem, obviamente, vocês fazerem, deslocarem o veículo à revisão. A inspeção periódica obrigatória é algo que é, como aqui diz, obrigatório. Portanto, vai haver uma altura, dependendo do veículo, do tipo de veículo, se é ligeiro, se é pesado, se é de passageiros, se é de mercadorias e, obviamente, da data, da matrícula do vosso veículo, vai haver prazos para vocês levarem os vossos veículos. Portanto, são obrigatórias,
tem, obviamente, um objetivo principal, garantir que os veículos estejam em circulação em segurança, ok? Portanto, o seu funcionamento, certo? E por isso é que são testados vários órgãos. Sistema de travagem, sistema de direção, sistema de iluminação, se tem folgas, sistema de gases, se estão a libertar ou não gases a mais para a atmosfera. Portanto, são todos estes sistemas, todas estas coisas que vão ser testadas principalmente para nós estarmos a circular em segurança e que minimize o risco de termos algum problema no veículo e que isso origine um acidente. Ok? Portanto, isso é a primeira coisa. Veículos que têm que ir à inspeção. Automóveis ligeiros. Portanto, automóveis pesados. Portanto, todos os automóveis é uma resposta certa, porque todos os automóveis são obrigados a ir à inspeção. Ok? Motociclos. Triciclos. Quadriciclos, embora o que eles chamam de quadriciclos não tenha diretamente que ir, tem a ver com a cilindrada. É claro que ainda já foi adiado novamente. Portanto, era para entrar em vigor mais uma vez. Havia inspectores até que já se tinham inscrito na carta de mota para tirarem a carta de mota porque ia passar a ser obrigatório. Está escrito na lei que é obrigatório os motociclos acima dos 125 centímetros cúbicos irem à inspeção. Ok, era 250, passou para 125. O que é certo é que, mais uma vez, foi adiada. Portanto, eles ainda não existem centros, ou seja, estão preparados, mas não existe a continuação da lei e, portanto, ainda não é obrigatório os motociclos irem, ou seja, a classe de motociclos, triciclos, que tenham uma cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos, ok? Depois, os reboques e os semi-reboques, desde que tenham um peso bruto superior a 750 kg. Portanto, também não é todos os reboques. O que nós podíamos dizer que são todos é, sem dúvida, os automóveis, que esses têm que ir sempre à inspeção. Ok? Portanto, não se salvam. Tem prazos para os fazer e temos então aqui a tabelinha. Ora bem, começando. E vamos começar por aqui, nem que está. Aqui já estou aqui a detectar erros. Pronto. Eu vou pôr aqui, porque aqui já tenho aqui alguns erros, depois eu tenho que ler aquilo muito bem. Estamos a primeira vez que estamos a utilizar este PDF. Portanto, ora bem, automóveis, os principais, que é o que vocês devem saber. Automóveis ligeiros de passageiros. Portanto, automóveis ligeiros de passageiros. É ao final de 4 anos. Portanto, é após 4 anos, certo? Depois, 2 anos. Depois, mais 2 anos. E depois, ano a ano. Ou seja, a partir do 8º ano, é ano a ano. Imaginemos então que temos um veículo que é de 2025. Vocês têm um automóvel ligeiro de passageiros que a data da matrícula o ano da matrícula é 2025. Já agora podemos até pôr dia. Portanto, 4/10, por exemplo. Portanto, é mesmo de hoje o carro. Quer dizer que a primeira inspeção desse veículo vai ser na mesma até ao dia 10/4, mas 2026, 2027, 2028, 2029. Após 4 anos. Mais 2, ou seja, na mesma até ao dia 10, já não é até ao final do mês da matrícula. É sempre até ao dia e mês da matrícula. 10/4 de 2031. Acho que estou a fazer bem as contas. Certo? Depois mais 2. 10/4 2033. E depois, a partir daqui, é todos os anos. Ou seja, 10/4 2034, 35, 36, 37. Portanto, 4 anos, 2, ok? Mais 2 e depois ano a ano.
Se for automóvel de ligeiro de mercadorias, é após 2 anos e depois todos os anos. Imaginamos o mesmo veículo que é de 10 do 4 de 2025, tem que ir a primeira vez até o dia 10 do 4 de 2027, certo? E depois todos os anos. Entendido? Para já, tudo ok? Ficha? Muito bem. Ótimo. Aqui para baixo. Ok. Pesados de mercadorias. Pesados de passageiros. Transportes públicos. Ambulâncias. Carros bombeiros. Ou seja, bicos de afeto ao a missão Junto de Socorro. Ok? Mais uma branca. Continuando. Veículos. Já agora, não se esqueçam que nos transportes públicos está incluído os táxis, o Uber. Ok? Isso também é um transporte público. Portanto, veículos do ensino da condução. Isto é, estes veículos é sempre ano a ano. Ok? É todos os anos. Todos estes, exceto o pesado de mercadorias, portanto, estes aqui, que eu sublinhei, após o 7º ano, passam a ter de ir à inspeção de meio em meio ano. A partir do 7º ano, após o 7º ano, estes que eu sublinhei, portanto, os pesados de mercadorias continuam a ser sempre de ano a ano, os restantes passam a ser, após o 7º ano, de meio em meio ano. Em termos de prazos, só para terminar, 2 perguntas que eu sei que saem. Em termos de prazos. Ambulância. Portanto, a pergunta é sobre a ambulância. E se não me engano diz que ela é de 2002. Se não me engano. E pergunta quando é que ela tem que ir à inspeção. E diz 2003, 2004, 2005. E 2005. E vocês respondem 2003, após um ano. Depois, há outro tipo de respostas que aparece. Diz, após um ano, após 2 anos, após 3 anos. E vocês respondem. O que é que vocês respondem? Ana Cristina? Quem dá mais? Um ano, mas está errado. É aqui, porque eu pus 1 ano, não é? 1 ano, é isso? Sim. É isso que estava, disse que estava errado? Não, está certo. Ah, é? Era isso que se referia, que estava errado? Que estava errado ser um ano. Não, mas é 1 ano. Ah, é? É, sempre 1 ano. É aquilo que está aqui. Ambulâncias, carros bombeiros, é todos os anos, ano a ano. Portanto, todos os anos este tipo de veículos tem que ir à inspeção. A mim já me apareceu se era de 4 em 4 anos. Mas isso é automóveis ligeiros. Ok? Se for ambulância, não é de 4 a 4 anos. Mas eu também, eu sinceramente não conheço nenhuma pergunta de prazos que não seja esta.
Ok. Não acho ou seja, não pode sair numa destas. Mas a que eu única conheço, em termos de prazo, em termos de inspeção, sai. Onde é que temos que fazer inspeções? Em centros de inspeções credenciados. Pergunta de exame. Que veículos é que tem que ir à inspeção? E diz, por exemplo, todos os automóveis. Ok? Depois, quando é que tem que ir à inspeção uma ambulância? E diz, esta ambulância é de 2002. Eu acho que é 2002. Ok? Reparem, se disser 2001, vocês têm que responder 2002. Eu acho que é 2002, se não me engano, já não me recordo bem. Ok? Portanto, se ela é 2002, tem que ir à primeira inspeção em 2003. É a resposta certa. Ou então, após um ano, que também é a resposta certa. Porque também há este tipo de respostas. Ok? Isto, obviamente, referente à ambulância. Fora isso, depois, é a parte seguinte que vamos falar agora. Que tipo de documentos é que nós necessitamos para fazer a inspeção? Que temos que entregar no centro de inspeções para além de fazermos o pagamento. É a folha do ano anterior. Exatamente. O certificado de matrícula, correto? Ou sim, chamado librete, ou o documento único cartão. automóvel. Exatamente, aquele cartãozinho ou o antigo, não é? E se não for a primeira inspeção, também deve levar a ficha da inspeção anterior, ou seja, que fez no ano passado ou meio ano antes, dependendo do veículo. E porquê é que eles têm que levar a ficha do ano anterior? Vamos para ver se está tudo bem ou não. Se corrigimos ou não alguma anomalia que nós tivemos no ano anterior. Já vamos falar nisso também, ok? Portanto, devemos e podemos apresentar a inspeção 3 meses antes, ou seja, portanto, não precisamos de ir na véspera ou no dia, não é? Portanto, podemos antecipar, passar, já sabem, se passar a data, se forem apanhados pela polícia, é uma contornação leve, não é grave, nem muito grave, mas é leve, mas não é leve na carteira, porque no mínimo são 250 euros, que é multa para falta de inspeção. Mas é uma infração leve, é uma contornação leve. Não leva à inibição de conduzir, não leva à perda de pontos, mas, obviamente, ficamos mais leves um bocadinho. Em 250 euros que custam a ganhar. Ok? Portanto, têm que apresentar então apenas e só o documento do veículo, não precisam de apresentar seguro, nada disso, é o documento do veículo, certo? E a ficha a ficha da inspeção anterior, porque para eles, se realmente já têm, para eles verificarem se alguma deficiência anotada da última vez que foram à inspeção, deficiências do tipo 1, que são as menos graves, se vocês corrigiram ou não. Porque tipo 1, como vocês vão perceber, só dá, portanto, existem 3 tipos de deficiência, tipo 1, tipo 2, tipo 3, é por ordem de gravidade, ok? Portanto, a tipo 1 são as menos graves, a tipo 2 e a tipo 3 são mais graves. Do tipo 1, ok? Vocês podem ter até 5. Só dá reprovação se vocês tiverem mais de 5 deficiências do tipo 1. Mas imaginem que vocês, que é isto que está aqui em baixo, há um ano atrás, quando foram à inspeção, ou há 4 anos atrás, quando foram há 2 anos atrás, quando foram à inspeção, simplesmente foi-vos anotada uma deficiência do tipo 1, passado esses 2 anos, ou passado um ano, vocês voltaram lá e verificou-se a mesma deficiência do tipo 1. Isso vai dar reprovação e é por isso que eles pedem também a ficha da última inspeção. Sendo que, para terminarmos esta parte, sendo uma deficiência do tipo 2, basta uma, ou uma deficiência do tipo 3, dá logo reprovação. Portanto, o vosso veículo reprova imediatamente. Se passar, é emitida uma vinheta de cor verde. Se reprovarem, é emitida uma vinheta de cor vermelha, que por acaso só tenho aqui a ficha integral. Vinheta que é folha, porque agora vocês nem precisam de tirar a vinheta, portanto, nem precisam de colocar a vinheta no vidro do veículo. Podem guardar simplesmente no porta-luvas a ficha inteira, que é um papel como vocês estão a ver aqui. Ok? No caso de ser emitido uma ficha vermelha, vocês têm 30 dias para compor a anomalia. No final desses 30 dias, até ao final desses 30 dias, vocês têm que voltar lá ao centro de inspeções para verificar se as anomalias que vos deram a reprovação do vosso veículo na inspeção estão realmente corrigidas. Se for verde,
Maravilha, ótimo. Se tiver lá alguma deficiência do tipo 1, não se esqueçam de a corrigir. Apesar de não ter dado reprovação, tem que o fazer para, obviamente, também para segurança, certo? E porque se voltarem à inspeção passado o tempo de prazo que tiverem e realmente repetir-se essa deficiência do tipo 1, o vosso carro vai reprovar, embora esteja tudo o resto bem. Ok? Portanto, isto é muito importante o que vocês estão a ver aqui e sai. Portanto, também é algo que é perguntado nos vossos testes, como é que o carro reprova na inspeção. Se tiver mais de 5 deficiências do tipo 1, ou uma do tipo 2, ou uma do tipo 3, ou se repetir uma deficiência do tipo 1, já verificada anteriormente. Ok? Siga. Proteção do ambiente. Todos nós podemos ter e devemos ter um grande contributo na proteção do ambiente. Podemos fazer muito em relação a isto. Limitar as deslocações, programar, sempre que tenhamos que fazer uma viagem, programar essa mesma viagem para que ela corra bem, fluida, sem irmos em cima da hora com pressa, porque vamos acelerar demais, vamos desgastar mais o nosso carro, vamos consumir mais combustível. Portanto, a maneira como nós conduzimos o nosso veículo, a maneira como nós também tratamos o nosso veículo, se o levamos então às revisões, obviamente vai ter não só uma grande importância na segurança, mas também na proteção do ambiente. O levar o carro às revisões, o mudar o óleo e não acrescentar óleo quando ele precisa, mas sim, estamos na mudança, vamos mudar o óleo. Ok? Verificar se o nosso veículo está a perder combustível, se está a perder óleo. Ok? Portanto, todos nós podemos dar um grande contributo a esta situação da proteção do ambiente, porque é útil, é bom para a nossa saúde também, muitas vezes é bom para a nossa carteira também, porque depois vamos despender muito mais dinheiro porque não quisemos resolver qualquer problema do veículo quando ele era mínimo e depois vai em vez de um vamos ter meia dúzia deles, ok? Assim como depois outro tipo de poluição, a poluição sonora, as reclamações, o buzinar, o carro andar aí a circular com o escape livre, a simplesmente libertar muitos gases para a atmosfera, certo? Portanto, obviamente, e é neste aspecto principal que se fala aqui na proteção do ambiente. Não se esqueçam, a maneira como conduzimos o nosso veículo, condução económica, é a maneira como nós conduzimos. Devemos praticar uma condução económica para evitar gastos desnecessários. O consumo de combustível, certo? O desgaste prematuro do veículo, motor, os seus órgãos, os pneus, a suspensão, o travões, são alguns das faturas que temos de pagar se nós não se formos condutores económicos. Ok? Depois, muitas vezes, levarmos carga desnecessária do nosso veículo. Andam lá coisas às vezes a passear no veículo que não fazem falta nenhuma, estão a fazer peso. Se estão a fazer peso, vai afetar não só na estabilidade, muitas vezes, mas sobretudo no consumo de combustível. Ok? Consumo de combustível. Portanto, podemos fazer muito. Assim como o tal estilo de condução. Sermos condutores agressivos ou mais agressivos. Ok? Portanto, adotar um estilo de condução adequado contribui para reduzir o consumo de combustível e preservar o veículo. Não é fazer travagens bruscas, arranques bruscos, vira para aqui, puxar muitas velocidades. Obviamente isso aumenta o nível de poluição, ou seja, de gases libertados, que vai poluir o ar. Ok? E olhe, por exemplo, a maior parte dos carros agora tem o quê? Start and stop. Para quê? Para quando nós estamos num semáforo, metemos em ponto morto e o carro desliga. Para não estar a trabalhar, para não estarmos a gastar combustível e não estarmos a poluir. Portanto, em caso de paragens prolongadas, o motor deve ser desligado para evitar desperdício necessário de combustível. É bom para o ambiente e é bom para a nossa carteira. Certo? Sim? Vamos para a parte final. Já estou a ser chato, como sempre. Vocês normalmente libertam-me sempre mais cedo. Eu é que demoro sempre mais tempo. Um bocadinho.
Ok. Ora bem, transporte de crianças. Está aqui um erro já. Ó. Que é para eu depois mandar para o técnico. Transporte de crianças em automóveis. Ok? Muito importante. Antes disso, entrada e saída de passageiros. Quando se fala em passageiros, nós temos o passageiro que vai ao nosso lado à frente, ok? E temos os passageiros, normalmente se o carro tiver lugares atrás, que são transportados no banco de trás. Esta situação da entrada e saída de passageiros, obviamente, é para os passageiros transportados no banco da retaguarda. Isto é muito importante, também pela segurança, mas, por exemplo, no exame de condução, dependendo do local onde vocês vão terminar o vosso exame e o outro aluno vai começar o exame, muitas vezes nós paramos num local em que o lado em que o aluno que vai fazer o exame a seguir está, se sair por esse lado, vai sair diretamente para a faixa de rodagem. E o examinador até o pode reprovar imediatamente. Porquê? Vocês, passageiros transportados no banco de trás, têm de sair pelo lado permitido à paragem. Ou seja, se o nosso veículo estiver encostado à direita, portanto, temos aqui o passeio, temos aqui a faixa de rodagem, ok? Mesmo que vocês estejam aqui, vocês têm que percorrer o banquinho todo, porque vocês têm que sair é por aqui. Portanto, não podem abrir. Vai haver perguntas de exame. Aquele passageiro, atenção, não confunde. Se eles quiserem referir-se ao condutor, o condutor, como é óbvio, pode entrar por aqui. O passageiro do banco transportado no banco da frente pode entrar por aqui e tem que sair por ali. Certo? Agora, atrás, passageiros transportados no banco de trás, não se esqueçam, tem que sair pelo lado permitido à paragem. Imaginem que nós estamos numa via de sentido único. Estacionamos aqui o veículo. Ok, então o passageiro que está aqui já sai por aqui. Como é óbvio. Já agora, em questões de exame, uma situação destas aqui, que eu estou aqui a desenhar, o condutor, aluno que fez o exame, faz isto. Ok? O condutor que saiu daqui, faz isto. O passageiro que saiu do banco de trás, faz isto. E entra aqui. Não se esquecendo que às vezes acontece, não sei porquê, vocês saem, o condutor sai e deixa a porta aberta. Para o meio da estrada, ainda por cima. Como é óbvio, fecha a portinha e depois o outro, com certeza, vai conseguir abrir a porta. Ok? Está entendido isto? Isto são pormenores que fazem toda a diferença muitas vezes também no vosso exame de condução. Então tenham atenção a estes pormenores que a gente aqui, às vezes aqui vamos-vos dando estes digamos, em off record às vezes, ok? Mas que são essenciais e que são muito importantes. Falamos, se calhar, uma vez ou duas, mas depois faz toda a diferença. Ok? Então não se esqueçam de o condutor, desculpem, os passageiros transportados no banco de trás têm de sair do veículo pelo lado permitido à paragem. Ok? Pronto. Depois, deixem-me só ver aqui o que é que temos aqui no PDF. Ok, pronto. Importante. Depois, não esquecer, e antes de passarmos à parte das crianças, não esquecer o seguinte: se o veículo tem 5 lugares, vocês podem transportar o condutor e mais 4 passageiros. Portanto, se a lotação máxima, fala-se em lotação. Lotação tem a ver com o número de lugares desse veículo. Se a lotação máxima desse veículo é 4, é 5, é 6, é 7, vocês, obviamente, a lotação do veículo nunca pode ser excedida. Correto? Depois, ok, é de 2 lugares, é de 3, é de 4, é de 5, temos lá os passageiros, obviamente, eles têm que estar sentados nos lugares respectivos. Não podem levarem pessoas no colo, não podem ir pessoas na mala, ok? Obviamente, portanto, tem que ir bem acomodados. Não pode ser transportado nenhuma mercadoria que possa prejudicar ou aleijar os passageiros transportados e eles têm que ir sentadinhos no seu banco respectivo. Obviamente, utilizando o sistema de retenção obrigatório. Regra geral, o cinto de segurança, exceto esta situação depois das crianças. Ok? Portanto, regra geral, cinto de segurança.
A partir do momento que vocês transportam um passageiro que tenha menos de 12 anos e menos de 1,35 m, aí vocês têm que transportar esse passageiro, ok, num sistema de retenção homologado, adaptado, tamanho e peso. E é aqui que vocês muitas vezes confundem. Há lá perguntas que falam idade. Quando eles falam em sistema de retenção para crianças, não se esqueçam. O tamanho da cadeira que vocês vão ter que colocar na criança transportada vai depender do tamanho e do peso da criança. Nunca vai depender da idade da criança. A idade é importante para vocês perceberem se essa criança tem que utilizar só cinto de segurança ou tem que utilizar sistema de retenção para crianças. E a maior parte das perguntas que vos sai é: o sistema de retenção para crianças tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado ao tamanho, ao peso. Nunca à idade. Já agora, e para ser bem esclarecido isto, reparem ou imaginem que vocês têm um filho que tem 9 anos. Como eu tenho. Tenho uma menina com 9 anos. Uma das. Porque eu já tenho 3 filhos. Portanto, a mais nova tem 9 anos. Só para dizer o quê? Mas ela já tem mais de 1,35 m. Ela já não precisa de cadeirinha. Porque não tem a idade, mas já tem a altura superior. Portanto, vocês... É como vocês terem alguém que tem 12 e tem 1,20 m. Pode só utilizar cinto de segurança porque não tem a idade, tem a idade e não tem a altura. Ou vice-versa. Tem a altura, mas não tem a idade. E aí só é necessário cinto de segurança. Portanto, vocês só são obrigados a utilizar, transportarem um passageiro fazendo ele uso do sistema de retenção para criança se tiver ambas menos. Menos da idade, 12, e menos de 1,35 m. E aí é que tem que utilizar sistema de retenção para crianças. Vão existir 5 sistemas de retenção. 0, 0 mais, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. 0, 0 mais ou seja, é por esta ordem. É por a ordem crescente. Ok? Portanto, com menos tamanho, com menos peso, 0, 0 mais, e assim sucessivamente até chegar ao grupo 3, que pode até ser o sistema elevatório, que é só aquela coisinha de baixo, não é? Todos estes sistemas, não se esqueçam, todas estas cadeirinhas, não se esqueçam que necessitam na mesma de cinto, porque é com o cinto do automóvel que vocês prendem e acabam por prender também a cadeirinha. Ok? Está percebido isto? Atenção a estas dicas todas que eu vos dei, porque isto são perguntas que vos saem e que vocês se enganam no exame. Depois, regra geral, utilizamos, o carro tem bancos atrás, ok, utilizamos a cadeirinha no banco de trás. Mesmo tendo bancos atrás e mesmo havendo cintos atrás, a lei permite que uma criança até 3 anos possa, na mesma, ser transportada no banco da frente. É um tipo de criança que ainda necessita de algum cuidado e não fazia sentido estar só com a mãe ou com o pai dentro do veículo e o pai estar constantemente em circulação, olhar para trás, preocupado com o estado da criança. Portanto, a lei permite, mesmo havendo lugares atrás, cintos atrás, é permitido por lei ser transportada uma criança até 3 anos no banco da frente. Desde que a cadeira esteja virada para o banco e o airbag do lado passageiro tem que estar desligado. Ok? Isto é muito importante, que está aqui também. Portanto, mesmo existindo, não existindo, podemos transportar a criança à frente, quer tenha menos, quer tenha mais de 3 anos, certo? Com menos,
certo? É permitido, certo? Sempre. Com mais de 3 anos, só é permitido se o carro não tiver lugares atrás e se não houver cintos atrás. Mesmo havendo cintos atrás e lugares atrás, até 3 anos, podemos na mesma levar a criança no banco da frente. Ok? Percebido? Entendido? Proibições em termos de situações de peões. Entrar ou sair ou abrir portas do veículo enquanto ele estiver, obviamente, em andamento. Portanto, tem que estar completamente imobilizado, completamente parado, para podermos entrar ou sair do veículo e abrir a porta. Não podemos transportar passageiros com um número superior à lotação do veículo, ou seja, à capacidade do veículo. Não podemos transportar passageiros fora dos assentos, portanto tem que ser bem acomodados, foi aquilo que eu falei. Transportar passageiros em velocípedos, ou seja, em bicicletas, portanto só tem um assento, okay? Não podemos levar lá um amigo lá sentado em cima do quadro, isso não é permitido por lei. Esta, muito importante, não podemos transportar menores de 7 anos em motociclos, triciclos ou quadriciclos. Atenção, isto é válido para aqueles motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores que não tenham aquela caixa, que não sejam tapados. Okay? Aqueles veículos que pertencem à classe dos motociclos, mas que tenham a caixa rígida, ok? Portanto, para reformas tem a caixa rígida, já é válido aquela lei no sistema de retenção, etc, etc, etc. Ok? Transportar menores de 3 anos em automóveis sem cintos de segurança. Portanto, não podemos, se o carro não tiver cinto de segurança, não podemos transportar crianças com menos de 3 anos. Em relação à carga. Ok. Aqui, neste caso, há a acrescentar algo diferente da entrada e saída de passageiros num veículo. Portanto, entrada e saída de passageiros é pelo lado permitida a paragem. O que é que nós acrescentamos aqui no carregar e descarregar de uma carga? A retaguarda, porque a maior parte dos veículos até a mala está atrás, ou se for um pesado, também abre atrás. Portanto, cargas e descargas são feitas pelo lado permitido a paragem ou pela retaguarda. Devem ser feitas o mais rápida possível, evitando, obviamente, o embaraço, certo? E evitando também sempre fazerem barulho a mais, ruídos incómodos. É, obviamente, fundamental que nós todos tenhamos noção de como carregarmos um veículo. E termos noção que mesmo uma carga de menores dimensões e de pouco peso pode afetar o equilíbrio do veículo. Portanto, das perguntas principais e daquilo que vocês mais têm que ter em mente, ok, é fundamental garantir que a carga seja disposta, ou seja, seja colocada de maneira não só segura, ok, mas que fique assegurado o equilíbrio do veículo. Ok? Portanto, se ela se mexer, a carga mexer-se não pode nunca provocar desequilíbrio do veículo. E se houver esse perigo, ela deve ser então bem acomodada, amarrada, ok? E redistribuída. Colocarem no centro da caixa de carga, no caso dos pesados, não é colocarem a mais pesada de um lado e a mais leve do outro, portanto, redistribuírem o peso também da carga transportada para que fique então, quer o veículo esteja em circulação, quer o veículo esteja parado, tem de ficar assegurado o equilíbrio do veículo. Esta é das perguntas que mais sei. É claro que ela também não pode vir a ver o perigo dela que possa cair sobre a via pública. Não pode, naqueles casos que o condutor tem um espelho retrovisor e consegue ver para trás, não podemos carregar o veículo de modo a reduzir a sua visibilidade. É claro que aqueles caminhões que já têm aquela caixa de carga, isso já não afeta, ok? Agora, num veículo ligeiro, carregarmos algo na mala ou pormos algo por trás dos bancos que depois vocês não consigam ver pelo vidro, pelo retrovisor interior, isso já não pode acontecer. Não podem vir a carga a ser arrastada pelo pavimento e não pode também exceder a altura máxima de um veículo, que é os 4 metros, exceto
naqueles transportes especiais, como vocês, certeza absoluta que já viram na última aula. Ok? Mais. É proibido carregar ou descarregar ou abrir portas dos veículos em movimento. É proibido o transporte de carga em motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores ou velocípedos, a não ser que tenham um reboque. Pode ser atrelado um reboque a este tipo de veículos de um eixo, portanto só de um rodado, e aí podem transportar. Ou então, já existe aquelas motas que vocês próprios olham para elas e elas já têm tipo umas cestas. Portanto, dentro dessas cestas, obviamente, vocês podem transportar. Nunca é grande mercadoria, mas podem transportar o que necessitarem. Portanto, já tem aquelas malas, não é? Há motas que já têm aquelas malas próprias para o transporte de mercadorias, ok? No caso do transporte de animais, nunca pode ser excedido o número superior de animais previstos, portanto, tem uma lotação sempre mínima e não podem levar mais animais do que o permitido. Ok? Pronto. Ok. Depois, nunca devem obviamente, carregar o veículo de modo a que os contornos do veículo, ou seja, imaginem, termos de circular com a mala aberta porque transportamos um sofá e o sofá sai para fora. Não podemos. É claro que há aqueles transportes especiais em que aí é permitido, mas eles têm uma licença própria emitida pelo IMT. Vocês falaram nisso na última aula, na aula anterior. Não foi na última, mas foi. Tem o carro piloto, etc. Portanto, já falaram no carro piloto, por exemplo. Correto? Portanto, nesse aspecto, existe uma autorização. Naqueles que não têm autorização, ao carregarmos o veículo, ela não pode exceder os normais limites do veículo. Ok? Pronto. Veículos de mercadorias devem estar contidas dentro do comprimento e largura da caixa. Ok? Mercadorias a granel. Sabem o que é isto? Ana, sabe o que é? Mercadorias a granel? Pergunta aí, peça ajuda do público. Pode abrir o micro, abra aí o micro. É mercadorias que não vão atadas, não vão amarradas. É mercadorias que não vão amarradas. Mercadorias a granel é tipo, por exemplo, transporte de areia, transporte de cereais, não é? Que podem expelir, não é? Cai aquela pedra, exatamente, isso é mercadoria a granel. Pronto. E nesse tipo de veículos, normalmente tem que levar uma lona a tapar, que é para essa mercadoria não seja expelida para os veículos que estão a circular atrás. Isso é a mercadoria a granel. Okay? Andavam perto. Portanto, não pode, reparem, não pode exceder a altura definida pelo bordo superior dos tripais ou dispositivos equivalentes. Portanto, não pode passar para cima, porque senão vai cair sobre a via. E por isso é que ela tem que ser bem acondicionada e muitas vezes até tapada com aquele toldo. Ok? Pronto. Depois, cargas indivisíveis têm a ver com de grandes dimensões, pode ter a ver com transportes de mercadorias perigosas, ok? Depois, em motociclo, é a tal situação de terem ou umas caixinhas assim de carga ou até terem um reboque. E aí já podem transportar alguma mercadoria que queiram. Nos cargas líquidas, pronto, tem a ver também com tipo de combustíveis, etc. Pronto. Portanto, as cargas líquidas podem provocar desequilíbrios no veículo. Portanto, imaginem que vocês levam com uma capacidade, não está cheio. E o caminhão, ao mexer-se, o líquido transportado mexe-se. Ok? E isso pode provocar, e nós temos que ter noção, condutores deste tipo de veículos têm que ter noção, obviamente, que a carga ao deslocar-se pode simplesmente provocar desequilíbrio no veículo. Ora bem, Dona Ana Cristina, o que é que falta? Diga lá. Por hoje já está tudo. Está tudo? Não falta nada? Podemos ir embora? Podemos. Não podemos nada. Falta alguma coisa. O que é que você precisa para desbloquear a aula? A avaliação. Precisa da quê? Da outra palavra-chave. Sim, sim. Ok. Falta a segunda. A segunda palavra-chave, número 51. Segunda palavra-chave, aula 14, turma de março, ok? Número 51. 51. Ora bem, menina Ana Cristina, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, eu. Ok. Obrigado por ter aceitado este repto. Ok. Como viu, não fiz perguntas muito difíceis. Vou fazê-las agora. Vou começá-las a fazer agora. Ora bem, sobre a aula de terça-feira, como é que... Não. Só o importante. Gostou? Gostei. Está a correr bem? Sim, sim. O método é mais ou menos? Sim. É, mais ou menos. Preferia presencial? É diferente, mas assim É também se diferente. aprende bem. Hã? Ok. Eu gosto de estar a aprender aqui. Para recriar muitas vezes um bocadinho do presencial, sabe, Exato. quando existe esta parte de vocês ligarem as câmaras, muitas vezes até pela vossa expressão, ou seja, a linguagem não verbal, a gente consegue perceber se vocês estão É a diferente. entender ou não. Isso no presencial, uma pessoa estava a dar a aula, alguns biolocas estavam ao telemóvel e não estavam atentos, não é? Lá ia um giz à cabeça de um, que era assim que eu fazia, ou uma cana, como o tio ensinou-nos a dar aulas, era tipo uma cana, não é? Ele estava de saída, a gente esticava uma cana daquelas grandes, né? Lá, pima na cabeça. Agora já não se pode fazer isso, porque senão, Deus me livre, já estávamos a. Pronto. Mas havia esta parte, olhávamos, não é? E víamos aí, aquele não está a perceber nada do que nós estamos a dizer. É necessário, como nós costumamos a dizer, um maior contributo da vossa parte, no sentido de tenho dúvidas, preciso de ajuda. Claro. E por isso é que existe também o grupo do WhatsApp para vocês, prints, Exato. existe o vosso gestor para vocês chatearem, que às vezes também vos chateia. Pronto, por isso é que criámos este. Agora, acaba por ser muitas vezes mais cómodo no sentido de não terem que se deslocar para a escola, É. correto? E muitas vezes não se arrastarem. Porque o que acontece muitas vezes no presencial é que a maior parte dos alunos há um maior grau de desistência. Hoje vai, amanhã não vai, passa meio ano que vão outra vez, depois deixam de ir outra vez e às vezes terminam o contrato, termina o prazo da licença, etc. E há pessoas que não tiram a carta. É, aqui é diferente. Eu inscrevi-me aí, a gente vai ver. Inscreveu-se há mais de 2 anos, já foi toda a vida, já perdeu tudo. Isso antigamente acontecia muito mais, porque existe sempre esta coisa de prazos que a gente vos dá. Pronto, é vocês aproveitarem e fazerem a vossa parte. Como é aquela porcentagem que nós falámos? Lembra-se da porcentagem que nós falámos de responsabilidade? Lembra-se ou não do MSR? Eu disse que ia fazer uma pergunta difícil. Vale um repousado. Não, vale um chocolate. Se acertar, vale um chocolate. Eu não me lembro. Tem que... A responsabilidade que nós falámos no primeiro módulo, nós falámos X% é responsabilidade é de um tipo aluno, por exemplo, e X responsabilidade é do formador ou da escola. Não se lembra? Já não. 80-20. 80-20. 80% é da responsabilidade do aluno, 20% é da responsabilidade do instrutor. Exatamente. Vocês têm que fazer os vossos 80%. Que é dedicação, claro, ânimo, vontade, aplicar. Se às vezes for preciso meter um capacete e umas caneleiras e atirar-se para o chão, atirem-se para o chão. Ok? Está entendido? Ora bem, okay. Resta-me agradecer mais uma vez. Obrigado. Obviamente, obrigado não só à Ana Cristina, mas obrigado a todos que estiveram aí. Obrigado a quem esteve a assistir através do live do YouTube. Cá estamos para vos ajudar sempre, como todas as quintas-feiras, certo? E Ana Cristina, muito boa sorte. Obrigada e até para a semana outra vez. Obrigado. A gente encontra-se por aí de certeza absoluta, porque normalmente eu ando sempre a passear. A trabalhar, mas a passear. Ok? Por isso, e já sabem, quem interpelem, porque eu não vos conheço, não é? A Ana Cristina já vou fixar, não é? Os outros normalmente chegam à minha, e hoje cheguei ao centro de exames e estava lá uma aluna a olhar para mim e eu disse assim, de certeza absoluta que me conheces, eu não te conheço a ti, mas eu percebi logo que ela estava ali que já me conhecia. E depois até bem dizem, é o professor das aulas. É verdade, é verdade. Assim, se vocês não vierem ter comigo muitas vezes, eu não vos conheço. Portanto, claro, são muitas caras, é normal. Da Ana Cristina eu já não tenho perdão, tenho que a conhecer. Apesar de ser muitas caras na mesma, não é? Por isso, mas já a vi aqui, portanto acho que já não me esqueço. Portanto, obrigado a todos mais uma vez. Obrigada então e até para a semana. Bom fim de semana a todos. Obrigado, igualmente. Obrigado.